Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus nos falou que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas, todo o seu nome ele estaria. E na certeza de que o nosso Senhor Jesus está aqui conosco, através dos seus enviados, dos seus mensageiros, Elício Passanus, Dr. Bezerra de Menezes, Maria Santíssima, nós rogamos a Ele que nos desse o ensinamento necessário para que todos nós possamos ter uma diretriz em nossas vidas estruturada no seu evangelho de paz, de amor, de sabedoria e de perdão. E caiu para nós outros, através do livro de José Carlos de Luca, intitulado Socorro e Solução, caiu aqui duas frases do Emmanuel. Emmanuel nos diz: é forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. Ouçam bem o que ele nos diz. É forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. Muito bem. Isso aí são palavras de Emmanuel, não é? Que está no livro Mãos Unidas, e o autor pegou essa frase para poder nos passar o ensinamento necessário, para que todos nós possamos fazer uma reflexão. E ele deu o título aqui de Nunca Perdemos o Valor. Então, nós nunca, jamais perdemos o nosso valor. Ninguém vai tirar o nosso valor. O nosso valor é nosso. Ninguém vai tirar. Então, em cima dessa verdade, o palestrante aqui, o José Carlos de Luca, ele vai nos dar vários exemplos para ratificar isso que ele está afirmando. Que ninguém vai tirar o nosso valor. O nosso valor nós conquistamos a duras penas. Então, ele é nosso. Então, aí vamos ver quais são os exemplos que ele vai dar. Ele fala assim, olha, consta que um famoso conferencista iniciou seu seminário segurando nas mãos uma nota de R$100. Diante de 250 pessoas, ele ergueu a nota de R$100 e perguntou para toda aquele mundaréu de pessoas, 250 pessoas, quem quer este dinheiro? O que vocês acham que o pessoal fizeram? Aí ele responde, todas as mãos se ergueram. E ele prosseguiu dizendo, então todo mundo falou que queria aquela nota. Ele continuou falando, eu darei esta nota a um de vocês, mas antes, observem o que eu farei com ela. E ele pegou e amassou toda a nota. Ele amassou a nota. Depois que ele amassou toda a nota, isso aqui é um jornal, não é nota de 100 não. Ele amassou toda a nota, ele ergueu novamente a nota, toda amassada, e tornou a perguntar para aquelas 250 pessoas na conferência, e agora? Quem ainda quer esta nota? O que vocês acham que o pessoal respondeu? O que vocês acham? Aí vamos ver. Aí ele escreve aqui, todas as mãos se levantaram novamente. O conferencista jogou a nota no chão, pisoteou a nota e continuou mostrando ao público, perguntando se ainda queriam a nota, mesmo depois de pisoteado. O que vocês acham? Todo mundo falou que queria a nota. Diante disso, ele fez a seguinte indagação. Por que vocês ainda querem essa nota? Mesmo estando toda amarrotada, toda amassada, pisoteada? Porque ela continua tendo o mesmo valor que tinha antes de ser amassada. Respondeu um senhor que estava na plateia. Porque ela continua tendo o mesmo valor, mesmo depois de amassada. Aí ele, como conferencista, ele falou muito bem.
uma salva de palmas para o homem que falou isso. E completou: não importa que eu faça com esta nota, todos nós ainda queremos. Nós ainda a queremos, pois ela não perde o seu valor. E isso também acontece conosco, pessoal. Muitas vezes na nossa vida, nós somos todos amassados. Nós somos pisoteados pelas circunstâncias que se apresentam em nosso caminho. Porém, jamais perdemos o nosso valor e nossa condição de filhos de Deus. Essa história nos faz ver que, a despeito de todos os fracassos que possamos ter experimentado, nós não perdemos o nosso valor. Precisamos resgatar urgentemente essa ideia em nossa vida, porque ninguém chegará à vitória alimentando pensamentos de derrota. Não é? Então, pessoal, eu faço um parâmetro aqui para ratificar, dizendo o seguinte: tem pessoas que, às vezes, ela vai fazer um teste numa empresa, não é? Prestar um concurso, uma entrevista, que aquilo para ela é muito importante, para ele é muito importante. E, de repente, aquilo não acontece da forma como nós havíamos planejado. E aí, cada pessoa tem uma reação. E tem pessoas que entram em pânico. Tem pessoas que adoecem na hora da enxaqueca, graves problemas estomacais. Tem alguns que chegam até vomitar, não é? Cada um tem uma reação, cada um recebe aquele não como uma derrota. Aí a pessoa se sente derrotado, fica com complexo de inferioridade, tudo que eu faço dá errado, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí a pessoa, sabe, se considera um derrotado, achando que não tem capacidade. Que negócio é esse, né? Aí ele continuando aqui na explicação dele, né? Voltando aqui, né? Porque ninguém chegará à vitória alimentando pensamentos de derrota. Ninguém conseguirá a vitória com pensamentos de derrota. Ah, será que eu vou conseguir? Tem pessoas que já se consideram derrotadas antes de fazer o teste, antes da prova, antes de, sabe, da disputa. A pessoa já sai derrotada. A pessoa já sai de casa derrotada. Com aquela incerteza. Muito bem. Aí ele fala, invariavelmente, quem se imagina como derrotado acaba agindo como tal. Termina acontecendo. Aí ele fala, quem entra vencido na luta jamais sairá vencedor. É possível que tenhamos experimentado algum tipo de fracasso em nossa vida, o que é muito natural, porque não somos espíritos prontos e acabados. Estamos em fase de crescimento e aprendizado. Não sabendo tudo, não tendo todas as habilidades desenvolvidas, o que ainda nos custará tantas outras reencarnações, é mais do que previsível que o erro nos acompanhe ainda por muito tempo. Pois é. Quem se acomoda na ideia de fracasso ou derrota, provavelmente se imagina imune a qualquer tipo de equívoco ou inabilidade. Não deixa de ser uma faceta de orgulho ferido diante da constatação de que não temos o tamanho que imaginávamos ter. Olha só, isso aqui eu achei interessante. Não deixa de ser uma faceta de orgulho diante da constatação de que não temos o tamanho que imaginávamos ter. É orgulho, porque a pessoa, não é, que não sabe assimilar a derrota,
não tem espírito esportivo, porque isso acontece muito em disputas esportivas, né? E tem pessoas que não sabem perder. E todo aquele que não sabe perder, isto é a exteriorização do seu orgulho, falta de humildade, não levar na esportiva, não é? E não falar para si mesmo, fui derrotado nessa, mas na próxima eu vencerei. Se não vencer, não, um dia eu vou conseguir vencer. Mas temos que continuar na luta. E vou falar ainda mais, hein, pessoal? Vou falar ainda mais. Eu tenho recebido um telefonema atrás do outro, tenho sido procurado direto por pessoas que estão com síndrome de pânico. Síndrome de pânico. E eu tenho observado que, na maior parte das vezes, depois de conversar, verificar, analisar, averiguar, a gente percebe que a síndrome de pânico, muitas das vezes, tem a sua origem na insatisfação. Na insatisfação. Algo não está ocorrendo ou não ocorreu como a pessoa planejou, idealizou, sonhou. Aquela inconformidade, aquela insatisfação provoca na pessoa uma tensão emocional tão forte, mas tão forte, que o ser cerebral não aguenta. O sistema nervoso não aguenta. E aí, como é uma doença da alma, a alma ela tem que expelir, ela tem que expurgar esta impureza de dentro de si, porque isso é um corpo estranho na alma, que é doença da alma, não é do cérebro humano. Isso está, a inconformidade e a insatisfação está na alma, inserida na alma, refletida no perispírito. E aí, como a alma ela tem que colocar a impureza para fora, ela vai colocar através de doença. É aí que surge a depressão, a síndrome de pânico. Para este caso específico. Bem colocado, né? Certo, pessoal? Por isso que é importante fazer, né? Claro que tem outras situações que faz surgir a síndrome de pânico. Por exemplo, um trauma que a pessoa sofreu na infância ou há muitos anos atrás e que a pessoa ainda não aprendeu a trabalhar, a expurgar aquilo de dentro de si, aquela inconformidade, aquela dor, né? Ela pode enganar aquela dor. Às vezes faz uma viagem de férias, às vezes a pessoa frequenta um grupo onde só se diverte, distrai a cabeça. Então é um tipo de trabalho de me engana que eu gosto, é paliativo. Mas a dor, a inconformação, o trauma ainda está ali. Ela não foi cicatrizada. Ela está apenas adormecida. E ela pode, quando a pessoa lembra, quando ela é visitada por aquela dor, aquilo pode provocar uma síndrome de pânico. Muito bem. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Por isso que a pessoa tem que procurar psicoterapeuta, psicólogo, para que eles, através de um trabalho de pesquisa, descubra a origem, o que provocou a síndrome de pânico, a depressão naquele seu paciente. Aí ele continua aqui. Quem se acomoda na ideia de fracasso ou derrota provavelmente se imagina imune a qualquer tipo de equívoco ou inabilidade. Não deixa de ser uma faceta de orgulho ferido diante da constatação de que não temos o tamanho do que imaginávamos ter. E orgulho se cura com humildade. Então existe uma vacina infalível para combater o nosso orgulho, transformar o nosso orgulho. É a humildade. Sem o trabalho da humildade, jamais conseguiremos realizar essa transformação no nosso eu. Fazer brilhar a nossa luz, a nossa alma. Se fazer luz. Feliz daquele que conseguiu a humildade. Quem tem humildade jamais será visitado por síndrome de pânico.
Quem tem humildade jamais será visitado por depressão. Jamais cometerá suicídio. Tudo isso acontece por falta de humildade. Aí ele continua. Humildade para reconhecer nossos limites e tentar superá-los com esforço constante. Eis aí a solução. Humildade para reconhecer que não é errado errar, mas que não nos convém permanecer no erro. Tampouco desistir de continuar tentando até acertar, aprimorando-nos na experiência. Emmanuel ainda aconselha que nos afastemos da nossa mente os pensamentos de inconformidade, isto é, de não nos conformarmos com os reveses que a vida nos impõe. A revolta em nada também nos ajudará a superar o obstáculo que está diante de nós, porque ela não aceita o que nos ocorreu. E só conseguimos mudar aquilo que aceitamos. Só conseguimos mudar aquilo que aceitamos. Então, falta aí resignação, aceitação. A revolta é uma energia muito forte, porém, uma energia que nos imobiliza diante do problema. O que significa que o problema continuará diante dos nossos olhos. Vamos transformar a energia negativa da revolta em força positiva para tomarmos as atitudes necessárias voltadas à resolução da situação que nos aflige. Solucionar um problema também implica emprego de energia. Então, vamos dar uma nova direção à energia tão forte que vem do inconformismo, canalizando-a para desobstruir o que hoje impede a nossa felicidade. Sem isso, nenhuma solução de Deus será possível para nós. Olha só. Se a pessoa não fizer esse trabalho, nem Deus e nem Jesus conseguirá nos desvencilhar do problema. Porque nós é que impedimos essa ação. E só nós podemos solucionar nossos problemas. Porque é importante salientar e é importante nos conscientizarmos efetivamente que nós é que somos a solução de nossos problemas. Nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Tudo depende de nós. A aceitação, resignação, humildade, são essas patologias que é pior que um câncer, que nos puxa para trás, que nos provoca depressão, que nos provoca vontade de suicídio, de desistir. São essas coisas. E tudo isso decorre do quê? De falta de humildade. Da não aceitação, de não se conformar com a situação em que se encontra. Muito bem. Tem um rapaz que estava conversando comigo, que ele estava com síndrome de pânico e depressão. E às vezes, quando ele era atacado, também vinha aquela vontade de cometer suicídio e desistir. Tudo isso por quê? Porque ele foi espancado pelo padrasto, não é? Quando ainda era um pouco jovem, e o padrasto ainda colocou ele para fora de casa, mas ele teve que implorar de joelhos para o padrasto que exigiu, e prometesse que jamais levantaria a voz para o padrasto. E ele teve que se submeter a isso, porque ele não tinha para onde ir. O que aconteceu? Ele guardou esse rancor dentro dele. Guardou isso dentro dele. Então, o que acontece? Quanto mais os anos passavam, menos ele se desvencilhava desse problema. Ele não conseguia tirar isso de dentro de sua cabeça. O trauma ficou dentro de si. A inconformação, o ressentimento ficou dentro dele. Um trabalho não acabado, não solucionado. Está lá dentro dele o trauma. E quando ele
era atacado, ou seja, vinha à sua mente o que aconteceu, aí quando ele era atacado, o que ocorria? Ele tinha síndrome de pânico, depressão. Tá vendo? Ele ficou assim durante mais ou menos uns 20 anos, passando por esse problema. Quase cometeu suicídio. Ele não tinha prazer de viver, porque ele lembrava que ele foi humilhado. Ele não soube trabalhar aquela adversidade em sua vida. Não soube transformar, não se utilizou de alteridade, que é entender o diferente e a diferença. Por não compreender que o seu padrasto, ele só demonstrou o estágio evolutivo atual em que se encontrava. Ele não podia dar mais que aquilo, porque era ignorante, não conhece a Deus, não sabe que ao fazer aquilo com o enteado, ele vai passar por duras provas, dolorosas, vai pagar por tudo que fez. Então, se a gente fica idealizando momentos de revidar ou de se vingar, então qual é a nossa diferença para aquela pessoa? Nós somos iguais. Para sermos diferentes, nós temos que nos utilizar da humildade, da complacência, da transigência, do perdão. Já que não conseguimos ter amor, então, pelo menos, vamos perdoar. Muito bem. Aí ele continua. E só conseguimos mudar aquilo que aceitamos. Então, nós só conseguimos mudar em nós aquilo que aceitamos. Se não aceitarmos, essa ferida fica aberta, não será cicatrizada. A revolta é uma energia forte, porém é uma energia que nos imobiliza. Será que eu já li isso aqui? Mas tudo bem, não tem importância, a gente repete. A revolta é uma energia forte, porém é uma energia que nos imobiliza diante do problema, o que significa que o problema continuará diante de nossos olhos. Vamos transformar a energia negativa da revolta em força positiva para tomarmos as atitudes necessárias voltada à resolução da situação que nos aflige. Solucionar um problema também implica emprego de energia. Então vamos dar uma nova direção à energia tão forte que vem do inconformismo, canalizando-a para desobstruir o que hoje impede a nossa felicidade. Sem isso, nenhuma solução de Deus será possível para nós. Proponho uma meditação que você deve realizar diariamente, até se ver livre dos sentimentos de derrota e inconformismo. Mas volte a ela sempre que precisar. Em um lugar calmo, vamos ver, ele fala, sente-se confortavelmente em uma cadeira. Apoie corretamente as costas e procure não ser incomodado nesses minutos. Respire profundo e lentamente 3 vezes. Seria mais ou menos assim, ó. Mais uma vez. Segura o ar. Depois solta 3 vezes. É o que ele está pedindo aqui. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Visualize todo o seu ambiente banhado por uma luz suave e amorosa, que vem dos planos celestiais, sentindo-se confiante no socorro que vem de Deus. Vá repetindo as seguintes palavras, sentindo tudo o que elas representam. Fale com alma, pousando cada frase. Diga com confiança, como se você estivesse se banhando com cada frase que irá pronunciar. Então, pessoal, ele quis dizer o seguinte, que a gente tem que parar no local, sem ser incomodado por ninguém, e por 3 vezes consecutiva, aspirar o ar, prender o ar, segurar, depois solta. Mentalizando as seguintes palavras que ele vai mencionar aqui. O amor de Deus me envolve nesse exato momento. Sei que essa energia divina me preenche por inteiro.
Vou me sentindo como uma criança nos braços de Deus. Sinto-me amparado e muito amado. O amor de Deus me aceita como sou. Deus me olha e me aprova. Minhas quedas foram apenas inexperiências. Meus erros foram apenas lições. E nem por isso Deus deixou de me amar. Aquelas lições já terminaram. Tudo já passou. Agora estou pronto para novas experiências. O passado não tem mais força sobre mim. Só o amor me governa e me orienta. Hoje começa uma nova vida para mim. Deus me socorre neste exato momento. Eu sou a solução da felicidade que desejo. Estou feliz, estou em paz, estou em Deus. Assim seja. Aí ele fala, fique por mais alguns segundos absorvendo toda a energia divina que o envolve no momento. Vai despertando aos poucos, mexa as mãos, os pés, espreguice. Tudo está bem com você. É só acreditar no seu próprio valor, que ninguém pode tirá-lo, a não ser que você permita. Ficou aí uma lição maravilhosa para a nossa reflexão, para que a gente se autovalorize. Somos filhos de Deus. No universo não existe nada mais importante e mais inteligente que o Espírito que somos nós. A maior inteligência que habita o universo, depois de Deus, somos nós. Porque somos as únicas criaturas que pensa, que faz, que cria, que é inteligente no universo. Somos nós. Na nossa vida tudo passará. Tudo vai depender da nossa resignação, da nossa fé, da nossa perseverança. Fica aí para a nossa reflexão este ensinamento maravilhoso. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês e para todos os seus familiares. Uma boa noite.